Olá, bem-vindos à Oficina de Casa. Eu sou o Marcelo Aguilera. No episódio anterior, nós beneficiamos algumas madeiras justamente para entrar no projeto abordado neste episódio. Eu mostrei no episódio anterior como beneficiar um pedaço de viga que estava bastante danificado, mas com muitas possibilidades interessantes. Na realidade, o pedaço de viga foi cortado ao meio, então eu mostrei como realizar esse corte, e uma outra viga também foi cortada ao meio. E agora, com essas 4 peças, eu vou realizar o projeto deste episódio, que é um suporte para você colocar garrafas de vinho e alguns copos de vinho. Então a ideia é mostrar o beneficiamento de uma madeira, ou seja, partir de algum material e chegar num projeto. Justamente adequando o projeto ao material que você tem. Esta viga, que era mais danificada e da qual a gente está reciclando, ela foi aberta ao meio e eu tenho esses 2 acabamentos lindos que eu quero aproveitar nessa peça. Um dos lados está refilado. Então, em vez de refilar essa ponta que está um pouco irregular, eu vou aproveitar essa ponta para enriquecer a beleza da peça. Então eu vou deixar essas pontas mal acabadas, justamente para dar um detalhe a mais na peça. Eu fiz aqui no quadro um desenho do que eu estou pretendendo fazer com essas peças, então eu vou mostrar para vocês. Eu tenho 2 peças bem trabalhadas, então eu vou aproveitar essas peças para dar o charme do projeto, o charme da peça. Então essa peça é a mais bonita, eu vou usá-la aqui na frente. Na realidade, o que é? É uma estantezinha, onde você vai colocar as garrafas na parte de cima e os copos virados com a boca para baixo, encaixados numa prateleira onde você tem os rasgos. Então essa peça que é a mais bonita, é esta peça que está aqui. Vejam que eu estou aproveitando essa ponta que está irregular e eu estou transpassando pela lateral da peça. Então assim, é uma peça muito simples. A ideia, então, nesse projeto é beneficiar a madeira, descobrir coisas bonitas e em cima disso, gerar um projeto simples que depois que estiver pronto, com as garrafas, os copos, vai ficar muito interessante. Antes de aparafusar e montar a peça, eu preciso fazer 2 cortes. Um corte é dividir essa travessa no meio. O outro corte é cortar essa tira de viga de comprido, dividindo em dois sarrafos. Eu tenho uma viga aqui de 10 centímetros de largura, eu vou posicionar a serra, eu vou cortar esse pedaço de viga usando essa guia que acompanha a serra circular. Então, a metade de 10 centímetros é 5, então eu vou posicionar a serra exatamente nos 5 centímetros. Só que tem um problema, não vou conseguir cortar ela de uma vez. Então eu vou prender ela aqui na bancada, deixando aonde vai passar a serra, que é no meio, para fora da bancada, e vou firmá-la com um sargento numa das pontas. Tenha certeza que você não vai cortar sua bancada. Então aqui a peça está firmada com um sargento na ponta. Agora eu começo a cortar usando a guia, aqui encostada na viga, e vou cortar até aqui. Aí eu paro, vou transferir esse sargento para o início da viga e termino de cortar. Uma dica para vocês, eu estou usando aqui o gabarito de corte para serra circular, só que eu não tenho uma lateral perfeita aqui, a peça é irregular. Então o que eu estou fazendo? Eu estou posicionando a posição onde eu passo a serra e a lateral do gabarito exatamente paralelo ao risco que eu fiz. Então o gabarito vai me ajudar a fazer um corte reto e eu estou posicionando não em cima do risco, mas abrindo um pouco, para a serra passar bem em cima do risco. Agora na travessa de baixo eu vou realizar a marcação, ou melhor, eu já realizei a marcação da onde vão os copos. Então vão caber 8 copos. E a ideia é fazer um furo mais para dentro dessa prateleirinha
aonde eu faço um canal e o copo se encaixa. E esse furo é justamente para evitar que o copo saia para fora, ele vai ficar encaixado. Porque o copo tem uma saliência, ele tem como se fosse uma pirâmide aqui. Então, ele se encaixa e não escorrega para fora. Vai ficar dessa maneira. Então, onde eu defini que vão os copos, eu vou fazer essa furação. Vou usar uma serra-copo de 25 milímetros. Eu estou aqui com as duas laterais, essa parte trabalhada pela natureza vai ficar para fora, para aparecer. Então eu vou entrar com essa peça aqui embaixo, a 10 centímetros da parte de baixo. Para poder prender essa peça eu vou, como essa largura é maior do que essa, eu vou deixar ela afastada da parede, porque esta parte encosta na parede. Então essa peça vai ficar aqui, afastada da parede, desta maneira. Posicionei as peças como precisam ser fixadas, as duas laterais, a peça onde vai receber os copos, essa aqui é a parte da frente, por onde entra o copo. Eu fiz aqui um risco no alinhamento da onde eu tenho essa peça para eu fazer 2 furos de cada lado, usando um escariador, porque eu quero embutir depois que eu for a parafusar, eu quero embutir a cabeça do parafuso, para restaurar novamente o veio da madeira, para que o parafuso não apareça. Então, agora eu vou fazer o furo com o escariador e depois a parafusar. Agora eu firmei a segunda peça com o jig 90 graus para poder fazer a furação com o escariador e a parafusar. Essa segunda peça é justamente onde vão apoiar as garrafas de vinho. A próxima peça que eu vou fixar é a frente, que eu diria que é a peça mais bonita da peça como um todo. Então o que eu vou fazer? Como eu tenho aqui o lado de cá com a ponta mal acabada igual a esta, eu vou deixar esta para o lado de cá e esta ponta eu vou jogar para o lado de cá, transpassando esta peça. Ou seja, eu vou prender esta peça aqui por dentro, alinhando aqui na frente, por aqui. E do lado de cá eu vou criar um rebaixo para que a gente possa ver essa peça tendo a sua continuidade aqui. Então ela vai ficar embutida nessa daqui. E aí ela fica alinhada. Então eu vou criar esse rasgo para poder encaixar essa peça e prendê-la. E para prendê-la eu vou usar umas cantoneirinhas pequenas com 2 parafusinhos, porque é uma peça só de acabamento, não é estrutural, então não tem problema algum. E aí eu não faço uma furação aqui na frente, tirando a beleza da peça.
Eu posicionei essa peça, marquei aqui no fundo, porque é justamente o alinhamento dos dois furos que eu vou fazer, 2 furos de cada lado e colocar o parafuso. Essa peça tem que ser muito bem presa porque ela é estrutural, ela que vai sustentar o resto, a peça com os vinhos e os copos. Então eu travei com um sargento comprido aqui, com um sargento de vara, para que ela não fuja e eu consiga fazer a furação. Depois de fazer essas 2 furações, que é para fixar a peça na parede, a peça realmente está pronta. Em termos de acabamento, você pode entrar, nesse caso aqui, a minha sugestão é entrar com uma cera, para ficar a tonalidade natural da madeira mesmo, sem alterar, porque ela, por si só a madeira já é bonita. Então uma cera de abelha misturada com carnaúba, essas que se usam para se aplicar em móveis mesmo, eu acho que é uma boa solução para o acabamento. Agora, essa peça foi feita com madeira reciclada, ou seja, um pedaço de viga velha que foi toda beneficiada e chegamos nesse resultado final. Então, pode ser que você diga assim, poxa, mas onde eu vou arrumar uma madeira dessa para criar uma peça dessa? Então, se você não tiver acesso a esse tipo de material, a nossa intenção é mostrar uma outra opção. Então, eu criei todas essas peças com MDF branco, inclusive esse branco é um branco diferenciado, ele chama-se Supremo Chess, é um branco mais branco do que a fórmica texturizada normal. E eu combinei com uma fita de borda preta. Então, são 2 opostos. Uma peça, eu diria, rústica, com madeira reciclada, ou uma peça em MDF branco, com uma pegada bem mais moderna. Então, ficam aí as 2 opções para você realizar seu projeto. E a peça está pronta e já com os vinhos e os copos. Ficou muito legal. Agora, se você não tem condição de conseguir uma madeira reciclada como essa para fazer uma peça com um visual mais rústico, então você tem a opção do laminado branco com fitas de borda preta, logicamente com uma leitura muito mais moderna. No caso desse laminado branco, é o Supremo Chess, ele tem uma textura diferente do laminado branco comum, inclusive um branco mais branco, o que dá uma diferenciação maior.